Olá, eu sou a professora Suzana Luz, sou professora de redação e nesse semestre nós vamos ter um tema de redação que vai falar sobre cidades inteligentes. O que é essa inteligência contida nessa expressão? O que será que é uma Smart City? Eu falo City porque eu sou britânica. City. Se eu fosse uma americana eu falaria City, não é verdade? Mas eu sou muito chique, eu sou britânica, então eu falo cities. Ah, não, eu falo cidades inteligentes, tá bem? E eu trouxe aqui um jovem político, uma pessoa que tem uma visão inovadora e que está se especializando exatamente nessa questão. Quero bater um papo com ele e depois desse papo aqui eu espero que a sua redação fique muito mais interessante. Tá bom? Vamos lá, você que é o Felipe Velaton, então, é isso? Pode se apresentar para os nossos alunos. Olá, sou Felipe Velaton, estava político porque é passageiro, foram 4 anos, eu estava como vereador de Cuiabá, mas venho do ativismo social, fundei uma associação que é o Coletivo Cuiabá, que trabalha com crianças e jovens com impacto social e também engajamento social, também faz parte de uma cidade inteligente e também sou empresário, então acredito que uma cidade inteligente ela é feita primeiro com pessoas, né? E não apenas com tecnologia. Essa que é a grande desmistificação da cidade inteligente. O que é uma cidade inteligente? A gente vai falar um pouquinho aqui, mas é muito mais do que tecnologia, né? O envolvimento de pessoas para construir essa cidade. O que é então? O que é uma cidade inteligente? A primeira coisa que meu aluno vai me perguntar vai ser isso. Su, o que é uma cidade inteligente? Cidade inteligente. O termo cidade inteligente do Smart Cities vem das cidades inteligentes baseadas nos eixos de desenvolvimento dessa cidade. O que acontece? A cidade tem muitos dados, muita informação, houve desenvolvimento em outras áreas tecnológicas, mas esse desenvolvimento não chegou nas cidades. Então começou essa terminologia para trazer essa inovação que já acontecia no plano privado e também em outras áreas da tecnologia para o público, para a vida das pessoas. Muita gente acha que quando a gente fala de cidade inteligente, a gente está falando de inovação tecnológica, de evolução apenas do parque tecnológico, e não tem nada a ver apenas com isso. Quando a gente fala em cidades inteligentes, você pega alguns termos na internet e vai falar assim, cidades inteligentes. A união de recursos, pessoas, tecnologias para a transformação e desenvolvimento econômico das cidades e aumento da qualidade de vida. Então vamos falar esse termo todo grande, mas o foco de 2 principais eixos para você pensar uma cidade inteligente é desenvolvimento econômico com aumento da qualidade de vida. No final das contas, quando a gente pensa numa tecnologia, não apenas a tecnologia embarcada em um sistema, em um software, em uma ferramenta. É a tecnologia que alinha e auxilia outras áreas da cidade, como por exemplo, mobilidade urbana, coleta seletiva, meio ambiente, vida nas praças. E hoje a gente tem até eixos da ONU que podem, e orientam esse desenvolvimento. Então, assim, pensar cidades inteligentes é pensar muito mais do que a tecnologia, mas sim as áreas de interesse que vão valorizar a vida das pessoas. Eu na pesquisa que eu fiz, porque para elaborar o tema de redação, eu tenho que estudar antes para ver a pertinência, para ver se realmente não é um tema que vai naufragar frente ao aluno. Ao contrário, eu sempre pergunto para o aluno, você aprendeu alguma coisa com esse tema? Então, no semestre passado, nós tínhamos, por exemplo, o tema do e-commerce. Sim. E eles não sabiam o que era e-commerce. E para fazer redação, tiveram que estudar. Então, é bastante interessante que, de repente, ele tenha um tema na frente dele que ele ainda não sabe a respeito e vai ter que estudar. E nesses meus estudos eu vi um exemplo muito interessante. Aquela cidade que hoje ela tem realmente uma coleta de informações, você vai ter um jovem que vai ali e oferece para a prefeitura um aplicativo, por exemplo, sabendo onde que está o ônibus da linha dele. Quer dizer, olha, está faltando, em 15 minutos ele vai chegar no ponto. Então eu ainda tenho 10 minutos aqui para fazer alguma coisa na minha casa, porque eu tenho 5 minutos para ir daqui até, Ah, não, olha, tá aqui no aplicativo, está dizendo que o ônibus está atrasado, que o ônibus quebrou, que o ônibus ficou retido no engarrafamento, então ele não vai demorar 15. Tem a ver com esse bem-estar do cidadão, que vai estar interconectado com essas informações que rondam a cidade. É isso? Perfeito.
aumento da qualidade de vida. Os dois pilares que ninguém pode esquecer da inteligência de cidades. É aquela que aumenta o desenvolvimento com os seus recursos próprios e aquela que aumenta a qualidade de vida do cidadão. Quando você sabe o tempo de espera, que horas o ônibus chega, qual a mobilidade, o tempo que você gasta no trânsito, a melhoria da conexão desses intermodais, metrô, ônibus, bicicleta, quando a cidade está direcionada para o ser humano, é uma cidade mais inteligente. Então assim, quando a gente fala em cidades inteligentes, vale ressaltar, a gente tem que pensar que a inteligência de cidade, o volume de informações, ela tem que transformar, gerar transformação na vida das pessoas. E transformando a vida das pessoas, ela tem que transformar áreas. Vamos dar um exemplo prático. Em Cuiabá, eu fui o primeiro gabinete, o segundo do Brasil, a utilizar um aplicativo que chama Pra Cima. A pessoa fazia qualquer reclamação da cidade, lâmpada queimada, buraco no asfalto, qualquer tipo de demanda da cidade, ele tirava foto e geolocalizava, ou seja, dava localização e mandava no gabinete. O gabinete não precisava nem digitar um ofício, o ofício já estava pronto, colocava os dados e encaminhava para a secretaria. A secretaria competente, né? Esta é minha função? É a minha função, mas não seria ótimo se a própria prefeitura tivesse esse aplicativo? Seria obrigação legal, né? Constitucional. Imagine se você fizesse com um canal de comunicação que ficasse registrado, a demanda fosse até a cidade e o prefeito, lá da sala dele, sabe quantos buracos existem, quais são os dados que foram levantados, quantas lâmpadas queimadas foram indicadas naquela semana pelo cidadão. Porque o poder público, na verdade, ele não é um Big Brother, né? Ele não consegue ter acesso imediato a todas as necessidades, a todas as demandas da cidade. O prefeito não consegue, de repente, ou seu secretariado, os vereadores não conseguem. Lá na rua 32 do Santa Cruz 2 tem um buraco. Não existe essa onisciência, mas existe a tecnologia. Existe a tecnologia e a onisciência, ela só pode chegar nesta proximidade, onisciência não tem como, mas com a participação e engajamento popular. Com certeza. Então assim, participação das pessoas e tecnologia na mão do cidadão, isto que é cidade inteligente. Então, aí é que vem a minha segunda colocação. Eu, semana passada, fiz o Enem Digital e algumas pessoas perguntaram: professora, a senhora não acha que o Enem Digital vai aumentar a desigualdade entre aqueles que têm acesso e os que não têm acesso à tecnologia? Fiz uma live e respondi assim: não, para mim é o contrário, eu sou muito otimista. Então eu sempre olho com otimismo as coisas. Eu acredito que o Enem Digital, ele obrigará o poder público a fazer com que o cidadão, com que o estudante tenha maior acesso digital. Então, aí é que tá, de repente você tem ali uma situação e todos têm que estar convergindo para aquilo. Eu fiz a seguinte pergunta para você: é possível superar a pobreza e a falta de acesso à internet com a cidade inteligente? E creio que você já respondeu. Por quê? Porque exatamente seria uma tecnologia favorecendo aquele que eventualmente nem tem o acesso, mas deve ter. O que será que o poder público faz para que esse cidadão venha a ter esse acesso? Primeiro, Suzana, as prefeituras, os governos, o poder público tem que entender que a internet é uma ferramenta social. Tem que entender que exige investimento para esta área. Vamos dar um exemplo? Quem administra a cidade de Cuiabá em 4 anos ordena aproximadamente 15 bilhões. Aí eu pergunto, no planejamento de cidade está a internet? E aí que eu falo para você, a internet não é uma ferramenta apenas de acesso às redes sociais. Hoje a internet é um instrumento de leitura, é um instrumento de cadastro, é um instrumento de pesquisa e você sabe muito bem, ou você usa ela para aumentar qualitativamente, absorver mais conteúdo, ou você usa ela para passar seu tempo, interação social, e aí você que vai medir como você está usando essa internet. Agora, cabe ao poder público ter essa visão de acesso gratuito, pelo menos em algumas áreas, bibliotecas, parques públicos, áreas de leitura, espaços de convivência.
Jangel, que é um arquiteto, ele fala muito sobre a cidade para pessoas, e isso também é inteligência de cidade. A gente pode pesquisar isso, por exemplo, como Copenhague, na Dinamarca. Copenhague, na Dinamarca, tem espaços públicos para que as pessoas possam utilizar a cidade. Uma cidade que é inteligente é uma cidade que você usa ela, né? Não uma cidade que você vai para o seu apartamento, ou vai para a sua casa, ou fica isolado da sua casa para o seu trabalho, e a cidade virou apenas um eixo de deslocamento. Não é isso, a cidade precisa ser usada, e para ser usada precisa ser ocupada, mas a gente precisa dessa política pública. E hoje eu vejo a internet como uma ferramenta essencial que os governos devem investir para a gente tornar essas cidades inteligentes. Um exemplo, Cuiabá, no início do mandato, vamos falar em 2017, eu cobrei pontos de internet gratuita. Começou esse trabalho para Salencastro, Parque das Águas, mas isso não se consolidou. Hoje, nesses mesmos pontos, a internet não pega ou está falha. Vamos para outras cidades, Porto Alegre, tem praças com Wi-Fi. Vamos falar de Medellín, que era uma das cidades mais perigosas, né, do mundo, né, mais violentas do mundo. Tem mais de 150 pontos com internet gratuita. Então, a ferramenta é sim um instrumento de transformação social, e para erradicar a pobreza, eu acho que tem que não só o governo investir, como até a população cobrar que isso deve ser implantado. Quais são os obstáculos para alcançar esse ideal? O que está acontecendo que a gente não consegue aqui no Brasil alcançar esse ideal? Visão de gestão pública. O gestor tem que encarar esta geração e a internet como uma ferramenta, como eu falei, olhar ela de uma forma social. Olhar que a internet hoje é um livro, a internet hoje é um curso, a internet hoje é um mecanismo, e para destravar tudo isso, há dois caminhos. A decisão dos gestores públicos e a participação popular, a cobrança da população. E eu digo isso, a gente está falando aqui para vários estudantes, só participando para entender o quanto é importante a cobrança, as redes sociais. Hoje, um político, você às vezes não tem acesso a ele lá no gabinete, mas sem mensagens, sem estudantes mandando mensagem, queremos internet na biblioteca da Praça Central, nós queremos um ponto de internet na biblioteca municipal, no centro. Se a população entender que a cidade faz parte dela, a gente pode ter essa evolução. Certo, muito bem. E aqui no Mato Grosso, tem passos para isso? Tem outras prefeituras, outras cidades? Como é que tá o movimento para isso? Tem alguma coisa acontecendo positiva nesse sentido? Olha, o que a gente percebeu o governo federal, desde os governos passados, antes do governo Bolsonaro, vinha tentando implantar com o Ministério de Ciência e Tecnologia um programa de internet para todos com internet a rádio. Isso não consolidou, isso não aconteceu. O governo Wilson Santos, quando prefeito, em 2004, também tentou um programa de internet para todos e também não conseguiu. A internet mudou muito, estamos vindo com a tecnologia 5G, hoje tem fibra ótica, há mudanças de custos, e nesse processo todo não veio nenhuma nova tecnologia ou visão pública, pelo menos aqui no Mato Grosso e em Cuiabá, para fomentar isso. Eu vinha discutindo isso ano passado, no momento da pandemia. A gente criou um movimento chamado Cuiabá Viva. O que era Cuiabá Viva? Numa cidade que escolas estavam fechadas, bares e restaurantes fechados, espaços públicos fechados, qual era a maneira de tornar uma cidade viva? A não ser a tecnologia, para unir essas pessoas, por meio da literatura, por meio das pesquisas, das videoaulas, e hoje isso ficou muito claro, A internet ficou uma ferramenta tão social que para ter aula hoje no ensino público, você tinha que ter acesso à internet. E quantas famílias não tinham acesso? Muito. Então é um instrumento social hoje, e hoje eu não vejo essa perspectiva. Pode ser que esteja acontecendo perspectivas isoladas, nesse contexto do acesso à internet. Mas por ordem, o que eu vejo é investimentos pontuais em espaços, Eu acredito que um bom caminho para que isso aconteça é a parceria público-privada, como já acontece em São Paulo. Algumas empresas adotaram espaços públicos, para fomentar a internet gratuita e como contrapartida, ter a divulgação da sua marca. A gente tem que entender que quando a pessoa acessa a internet, que não é gratuita porque alguém está pagando,
Isso vale ressaltar. Não é gratuita porque alguém paga, mas tem um fornecimento gratuito, né? A pessoa também tem acesso aos seus dados. Com esse acesso a dados, a gente tem uma inteligência de mercado, inteligência de posicionamento, de perfil de consumo, e hoje é esse o valor da informação na internet. Entendi, muito bem. Quer acrescentar alguma coisa assim que nós não tenhamos falado? Eu acho muito importante, né? Quando a gente pensa em cidades inteligentes e você vê o ranking das cidades inteligentes, você vê as principais capitais. Vamos dar um exemplo. Cidades inteligentes como São Paulo. São Paulo modernizou e se tornou no ranking uma das cidades mais inteligentes do Brasil, a mais inteligente do Brasil, por ter transformado a mobilidade, conectando ciclovia, metrô e corredores de ônibus. Você vê outras cidades que estão com perfil também de inteligência. Você vê, por exemplo, cidades como Londres, né, que também já tem um transporte todo preparado em conexão de mais de 400 quilômetros de conexão de transporte público. Mas vale ressaltar que eu quero trazer um exemplo de cidade inteligente próxima aqui. Vamos falar de uma coisa mais próxima, Mato Grosso. Eu quero falar de Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde, nós fomos ver um modelo. Por exemplo, aqui não existe coleta seletiva em Cuiabá. A gente está falando de uma capital, então quanto maior a cidade, parece que é maior problema ainda, né? E a solução para esse problema fica cada vez mais difícil porque não há vontade pública. Aí você percebe que todo o lixo que você recolhe na sua casa mistura, e lixo hoje, vamos falar, alumínio é dinheiro, papelão é dinheiro, né? E todo esse lixo ainda forma gás e gera energia, que também é dinheiro. E a gente está enterrando todo esse dinheiro em um aterro. Lá em Lucas do Rio Verde, eu vi um sistema de coleta em que cada quadra tem um ponto de coleta de lixo, ou seja, para fazer essa coleta não vai de casa, mas vai exatamente nessas quadras. Então há super quadras de coletas seletivas e de lixo na cidade. Vamos dar outro exemplo de inteligência? Lá em Lucas, o modelo de escola foi divulgado em vários lugares do Brasil como um modelo de escola inteligente, um modelo de escola como se fosse um templo. Ela não está localizada lá no final da rua do bairro, não. Ela está localizada numa área central, bem valorizada assim como qualquer outro comércio. Ali tem um ponto público em que a escola é valorizada, em que você une padaria, você une centro desportivo com quadra coberta, piscina, ou seja, é um centro de evolução humana, não é apenas uma escola, não é uma pequena escola, é escola com metragem quadrada, maior, com infraestrutura, com serviços conectados. Isso também é inteligência de cidade, porque evolui, aumenta o índice da qualidade de vida dessas pessoas. Então a gente tem que entender que esse processo de cidade inteligente não está ligado só a grandes cidades, mas pequenas soluções para as suas cidades. A gente tem que buscar, vem aquela pergunta, o aluno talvez venha com essa pergunta: Felipe, Suzana, qual é a cidade mais inteligente? Em vez de a gente buscar qual é a cidade mais inteligente, a gente tem que fazer outra pergunta: o que pode ser mais inteligente para a minha cidade? Sim. O que pode ser mais inteligente para a mobilidade da minha cidade? Para o lixo da minha cidade? São dois, hoje a gente chama as cidades inteligentes, elas estão mudando a nomenclatura para cidades mais humanas e sustentáveis, porque essa inteligência tem que trazer humanismo e também sustentabilidade. Vale ressaltar esse contexto de cidades inteligentes no aspecto da moradia, da habitação. A gente tem um conceito que foi implantado no Rio, na época, chama Pedregulho, que era um modelo de habitação coletiva em que as áreas comuns, né, tinham serviços para toda aquela população, aqueles moradores que ali moravam, e um complexo carregado também de arquitetura. Hoje a gente vê vazios urbanos, né, na cidade, e esses vazios urbanos não são ocupados e, consequentemente, a gente está criando o quê? Uma ida da população cada vez mais para a zona periférica, né, ou seja, fora do centro, né? E isso está acontecendo não só com quem tem baixa renda, mas também com quem tem alta renda. Cada vez mais a cidade está ficando, né, horizontal, sendo que cidades inteligentes, elas verticalizam. E verticalizam por quê? Porque eu uno serviços e, consequentemente, eu ganho mais tempo no transporte, eu ganho mais serviços na minha região, eu consigo me locomover a pé. Cidades inteligentes não é aquela que eu uso o carro para me locomover, mas aquela que eu consigo usar o transporte público com qualidade.
Então, há uma discussão muito grande, o BRT, VLT, tá, mas e quais as informações sobre isso? E como que é a conexão depois das linhas de ônibus com esses dois modais? Está previsto isso? Então a gente pensa, não é porque funciona o metrô em uma cidade que vai funcionar aqui outro modal em Cuiabá. Cidades inteligentes é você pensar de forma, com as suas características próprias da cidade, as soluções que são inteligentes para aquelas cidades. Não é um modelo copia e cola de cidade para cidade. O que funciona numa, às vezes não funciona em outra. Com certeza. Uma cidade como a nossa, que tem um forte serviço público, não é como uma cidade de São Paulo que tem um forte serviço de comércio e indústria. Exato. A mobilidade do cidadão vai ser diferente, em horários diferentes, né, de formas diferentes. Então, essas adequações é aquilo que se fala, né? A inteligência da tecnologia tem que ser acompanhada pela inteligência do ser humano, né? E essa conexão é que vai tornar as cidades mais inteligentes. Mas 3 pontos que vale ressaltar quando a gente fala em cidades inteligentes. Planejamento. E quando você fala em planejamento, vale ressaltar que toda cidade tem um plano diretor, que é para onde a cidade vai, qual o objetivo dela, um plano de mobilidade, como que eu quero funcionar essa cidade, né? É para carro, é para moto, é para bicicleta, é para pedestre. Então tem um plano de mobilidade e outros planos, plano de resíduos sólidos. Então a gente tem vários planejamentos para a cidade. Muitas cidades brasileiras não têm planejamento. Vamos dar um exemplo? Cuiabá. Cuiabá era para entregar o plano de mobilidade em 2017. Nós já estamos atrasados e esse prazo venceu. Consequentemente, a gente não recebe recursos do Ministério das Cidades e a gente não pensa toda a mobilidade da cidade. Pensar toda a mobilidade é ser inteligente, mas não, eu prefiro colocar obras isoladas, um viaduto, uma passarela, uma calçada, mas isso não se conecta. É um pouco isso. O plano, por exemplo, os planos são importantíssimos. Cuiabá não atualizou o plano diretor, eu não sei para onde a cidade cresce. Então, quando ela cresce, eu indico o crescimento dela baseado em interesses imobiliários e não pensando na cidade. Por exemplo, vazios urbanos. Eu não sou a favor de aumento de IPTU, eu não sou a favor de aumento de imposto. Por exemplo, vai aumentar IPTU para vazios urbanos da cidade? Não. Mas a gente tem que estimular. Como que eu estimulo isso? A propriedade, essa é uma visão minha, é a propriedade privada. Vamos estimular você construir na área central, vamos ocupar essa região, vamos deixar ela mais densa. E deixando mais densa, com pouco serviço eu consigo baratear o investimento da cidade. Então é isso. E a gente não tem essa visão do poder público. O plano de mobilidade é algo muito sério e o Cuiabá está muito atrasado. Das 27, com Brasília, 27 capitais, 26 capitais, mais o Distrito Federal, você vê que Cuiabá não está posicionada. É uma das 10 capitais que não entregou o plano de mobilidade. Eu cobrei isso desde 2017. Cuiabá era para ter entregado em 2015. Então não adianta discutir BRT, VLT e ainda a gente não tem um plano de mobilidade. Não adianta fazer um viaduto aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo, viaduto aqui da Avenida Itália com a Avenida das Torres. Ótimo, vai desafogar ali, 10, 100%. Sou contra obra? Nunca. Sou sempre a favor de obra. Mas vai engarrafar daqui a pouco tempo o Imperial. Daqui a pouco tempo? Sim. Eu peguei um engarrafamento ali outro dia de 45 minutos. Logo depois da ponte tinha um engarrafamento. Mas sabe o que acontece? Exatamente. Eu desafoguei e afoguei. Eu não pensei o plano. Cara, para desafogar toda essa região tem que ser 3 viadutos. Eu estou preparado para fazer os 3 viadutos? Não. Vamos buscar recursos para fazer outro viaduto? Vamos resolver? Porque no plano de mobilidade tem que ser isso. Como que eu desafogo, por exemplo? A gente fala muito, né? Eu acho que isso seria muito interessante colocar. Todas as cidades inteligentes estão baseadas também em evolução da sua característica de sustentabilidade, de evolução ao meio ambiente. Vamos dar um exemplo? Você pega, por exemplo, Curitiba. Curitiba fez uma locação de veículos e uma compra de veículos elétricos para diminuir a emissão de gás carbônico na cidade de Curitiba. Ou seja, uma cidade menos poluente. Com isso, Curitiba deixou de colocar 12 mil quilos de gás carbônico na atmosfera na sua cidade, ou seja, um ar melhor, uma qualidade de vida maior para a cidade. Você vê Cuiabá. As grandes cidades, elas se formaram em volta de rios.
Nossa cidade leva o nome do nosso rio, Rio Cuiabá, o Rio Cuiabá, cidade de Cuiabá. Hoje a gente está de costas para o rio. Nenhum movimento, até a orla do porto que foi feita para movimentar este rio, né, para movimentar esse entorno deste rio, você vê que ela também está de costas. Não há uma balsa que é desenvolvida no rio, não há uma rampa para descida de barcos, ou seja, a gente não tem essa interação com o rio. A gente vai para outras cidades que foram evoluídas, que conseguiram olhar para o rio e aumentar o seu desenvolvimento com o meio ambiente. Você pega Paris, o Rio Sena, você pega Amsterdã, o Amistel, e você pega também Londres, né? Agora me fugiu o Rio de Londres, mas exatamente todos esses rios foram preparados para que uma cidade virasse de frente para o rio e a gente conseguisse ter turismo, o pessoal faz pista de caminhada, exato, passeio de barco. Eu só não fui em Amsterdã ainda, mas nos outros 2 eu fui, né? Então você percebe que existe todo um movimento em torno do rio. Exato. Tá? Um movimento que respeita, né? Que tem toda a questão da preservação. Você vê, são rios extremamente limpos, né? E realmente tem esse contato. Ok. Fechou. E será que a gente vai conseguir ainda viver em várias cidades inteligentes, né? Espero que sim. Gostei demais do nosso bate-papo, adoro falar sobre cidade, adoro falar sobre tecnologia e principalmente com esse foco voltado para pessoas, né? Foi a primeira coisa que você falou, uma cidade inteligente é aquela que é feita para pessoas. Obrigada por ter vindo. Obrigado, adorei Suzana, nossa também adorei. conversa. Obrigado. Espero que vocês também tenham gostado e quiserem fazer perguntas, podem fazer que eu encaminho todas para o Felipe. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é @FelipeVelaton, é com WELLATON. Quem quiser mandar perguntas sobre cidades inteligentes, sobre cases, para ajudar nessa estruturação da redação, para ter mais informação, a gente está disponível para ser um canal também de comunicação com vocês. Ok, muito obrigada, gente. Até mais. Até mais.